Bem-vindo ao Manhwa Recaps. Cuidado, spoilers a seguir. Um grande abraço e agradecimentos especiais aos membros do canal. A história começa nos apresentando ao mundo dos mortos, a necropia. Ele é desprovido de um único traço de vida, mas um grande castelo se ergue nessas terras áridas. O único castelo de necropia contém coisas que não podem ser. Infinitos pilares dourados, belos ornamentos e murais. O salão de mármore se estende sob esculturas gloriosas e intricadas. E o símbolo do poder absoluto, mestre de tudo, o governante de necropia, o rei da morte Karnak. Ele, que transcendia tudo e controlava a morte, finalmente percebeu, após um século, que humanos não foram feitos para controlar a morte. Em seus dias humanos, Karnak era o filho bastardo de uma família nobre decaída. Ele perdeu a mãe, Jung, enfrentou a pressão dos nobres e passou a confiar em si mesmo, fortalecendo seu corpo para ganhar respeito. Então, encontrou um códice proibido sobre necromancia e se desviou do caminho humano. Logo depois, Karnak levou todos os humanos e o reino à morte. O quarto rei marcial e os 3 grandes magos resistiram, mas foi inútil, pois ele os converteu em súditos. Os guardiões do mundo tentaram impedi-lo, Fantasy World Avengers, mas quando transformou o último guardião, Dragão Imperador Gratoria, em seu súdito, ele converteu sua carne no descendente supremo, Astra Shap, e nasceu o rei da morte mais forte. Ele disse que achava que era tudo dele e que poderia desfrutar disso. Mas já se passaram 70 anos, e ele se pergunta o que fazer com um corpo feito de ossos. E ele quer que esse ato inútil acabe. Ele sente falta da brisa quente e do calor humano, até cavar em sua própria carne. Como arrancar os olhos seria melhor do que essa vida vazia. Mas há esperança, pois ele tem um plano maior. Passos de cavaleiros são ouvidos enquanto um homem cumprimenta Karnak. Ele é o comandante-chefe das Legiões da Morte, chamado Baros. Karnak lhe diz que os preparativos estão prontos, e Baros pergunta se finalmente chegou a hora. Karnak ri, dizendo que sim, e que tem um bom pressentimento sobre isso. Baros começa a ficar muito empolgado com o assunto, e Karnak explica que ele tem procurado uma maneira de recuperar os prazeres da carne, usando a ajuda de Baros. Ele tentou o vampirismo e a possessão, mas os prazeres funcionam satisfazendo o que falta. Para os ascendentes, como eles, nenhum método satisfazia suas necessidades, mas, como ascendentes supremos, encontravam uma forma de recuperar o prazer. Não podem desfrutar dos prazeres humanos, porque não são humanos. Ele precisa voltar no tempo para quando era. Oh, Boyden, adoramos a regressão. Ele diz que voltará à época em que ganhou a mana da escuridão. Baros pergunta o que acontecerá se falharem. Baros pergunta, se eles falharem, isso significa que a existência deles desaparecerá? Karnak pergunta por que isso importa, perguntando se ele ainda se arrepende. Baros diz que não se arrepende, ri e diz que é tudo ou nada. É hora de deixar essa merda rolar. Enquanto os dois tocam em sua tábua de pedra, Karnak começa a pensar na vida que teve quando era humano. Ele começa a abrir lentamente os olhos para um homem de cabelos loiros, dizendo-lhe para acordar. O homem pergunta se ele está acordado e Karnak diz que é um rosto familiar, perguntando a Barrows se é ele. Barrows confirma, dizendo que faz tempo que não vê seu rosto, e que seu rosto magro e pomposo se parece com o do passado. Karnak diz que ele ainda não tem respeito. Ele se levanta do chão, dizendo que, se chegaram na hora certa, então deve ter sido quando ele obteve a mana das trevas. Ele olha para uma mesa, confirma, dizendo que esse foi o começo de tudo. Ele trilhou o caminho da necromancia com o conhecimento desse códice. Ele decide tentar. Ele estala os dedos, e uma aura púrpura se estende em direção ao livro, envolvendo-o em chamas. Ele diz a Baros que esse é todo o poder que ele tem agora. Baros pergunta se é realmente correto queimar o livro, e Karnak diz que sim, pois se lembra de tudo. De qualquer forma, embora seja um códice proibido, não é realmente tão importante. É apenas o básico. É melhor se livrar dele do que deixar a possibilidade de que outra pessoa o encontre. Baros diz que vê que ele planejou tudo, enquanto Karnak parece orgulhoso. Barrows diz que ele está mais bonito do que o normal. Karnak o encara, e eles ficam em um silêncio constrangedor por um segundo, até que seu estômago ronca. Karnak diz que não ouve esse som há muito tempo. Baros pergunta se finalmente poderão comer, e saem da caverna, animados para encontrar comida. A cena muda para uma taverna, e Baros grita que a comida é deliciosa. Alguns clientes olham preocupados enquanto ele chora comendo pão. Ok, é Karnak também. Pouco expressivo. Não esperava que, enquanto chorava muito, dissesse que poderia ter um ataque cardíaco. Mas eles não podem morrer logo no início de suas novas vidas. Barrow diz que valeu a pena, e que o gosto é ótimo. Karnak chora. Diz que entende,
mas precisa cuidar do que come, pois o dinheiro não cai do céu. Em uma mesa próxima, garçom coloca um frango assado no chão. Ambos se voltam instintivamente e não acreditam na beleza. Karnak pensa em matar todos à mesa pela comida, mas Barrow o impede, dizendo que não podem comer. Os filhos de Karnak eram fortes e poderiam ser espancados com seus físicos atuais. Karnak concorda. Barrows diz que ser pobre é um pecado. Ele abre a bolsa de dinheiro surpreso. Diz a Karnak que há um problema. Karnak pergunta: qual é o problema? Barrows diz que a viagem no tempo afetou as coisas. Karnak acha estranho. Barrows concorda, dizendo que não deveriam ter tanto dinheiro. Karnak começa a se perguntar onde tudo deu errado. Naquela época, sua família gestual estava em má situação financeira, e seu avô, Barão Grelad, iniciou muitos negócios com o território como garantia e fracassou, deixando dívidas para seu pai, Barão Creput. Infelizmente, seu pai não conseguia lidar com as dívidas crescentes, e os filhos de sua esposa original eram pirralhos indefesos, e não podiam ajudar a família. Ele, filho bastardo, que nasceu em uma família em colapso, recebeu todo o desprezo e a perseguição dessa família, mal conseguindo suportar cada dia. Pelo menos é assim que o estado da família deveria ser. Portanto, ele está genuinamente curioso para saber de onde diabos veio todo esse dinheiro. E que isso não é motivo de alegria, dizendo que talvez o feitiço de regressão de tempo tenha dado errado. Barrows diz que não tem certeza, perguntando o que um espadachim deve saber. Karnak coça a cabeça. Diz que talvez não tenham voltado ao passado, mas é estranho. Há muitas semelhanças com suas memórias. Barrows diz que isso significa que podem comer frango, e o humor deles muda. Karnak diz que faz sentido comer. Barrows sugere pedir um, mas Karnak diz que não. Vamos pedir um para cada um. E pedem 2 frangos inteiros. No final da tarde, vemos que Barrows se transformou em um porco e está muito redondo agora. Enquanto fala sobre entrar em coma alimentar, Karnak diz que os lençóis estão chamando seu nome. Barrows diz que o fato de ter que ver isso de novo é um pouco irritante. A família deve ser a mesma de sempre. Karnak diz: eles ficarão bem, contanto que o apoiem. Mas o problema é o quanto a situação é estranha. Barrows concorda, dizendo que não é apenas uma ou 2 coisas que são estranhas. O cavalo é estranho, perguntando se viu o gerente do estábulo envidraçando. E não faz sentido uma família decaída ter cavalos tão bons. Os cidadãos que encontraram antes normalmente latiam, mas ficaram surpresos com a gentileza. Karnak diz que é uma sensação desconfortável e suspira. Barrows diz que descobrirão quando chegarem em casa. Quase lá, Karnak olha para a propriedade da família, dizendo que se sente nostálgico por não vê-la há tempos. Barrows ainda está irritado. Descobrimos que Barrows também era órfão, sem uma vida confortável. Seus pais eram canalhas que o abandonaram à noite quando era criança. E Karnak o encontrou faminto nas ruas. Depois de trazê-lo para a família, seu pai permitiu, mesmo sendo ilegítimo. A família, eles tiveram que se defender. Então permitiram que Barrows fosse seu servo. Barrows então o tira de seus pensamentos, dizendo para ele olhar para lá, dizendo que é a residência que ele gesticulou. Karnak diz que sim, mas veem que é super chique. E Barrows diz que talvez tenham vindo ao lugar errado. Mas Karnak diz que não. É o mesmo que ele lembra. Há um muro alto de tijolos, um prédio de 2 andares com um terraço e um jardim ao redor. Está tudo igual, só que limpo. Karnak se pergunta como conseguiram o dinheiro para isso. Um guarda chama Karnak de mestre, e ele fica surpreso. Outro guarda corrige rapidamente, chamando-o de senhor, e ambos se curvam. Karnak e Barrows ficam bastante surpresos, se perguntando o que exatamente aconteceu. Depois, ouvimos um homem dizer que há meio ano ele é o chefe da família. Enquanto serve chá e pergunta se atingiram o objetivo. Ele é o mordomo-chefe, chamado Jeppel. Pleitear. Karnak se confunde com o objetivo, e Jeppel diz que foi por isso que ele viajou. Karnak confirma, e Jeppel fica feliz, dizendo que o falecido senhor e a senhora ficariam felizes. Karnak fica surpreso com o fato de seu pai e sua madrasta estarem mortos. Também ficamos sabendo que seus 2 irmãos mais novos também morreram. G diz que está se sentindo melhor agora, sabendo que a família está em boas mãos. Karnak agora percebe por que se tornou o Lorde, e se pergunta por que toda a sua família morreu. O objetivo de sua jornada é óbvio. Deve ter sido dominar a necromancia enquanto ninguém estava olhando. Barrow diz que é estranho não achar que Karnak revelaria seu objetivo tão abertamente. Karnak diz que deve ter sido por isso que ele disse uma besteira sobre fazer uma viagem, mas pergunta por que ele precisaria de necromancia em uma situação como essa. Jeppel pergunta com o que eles estão se preocupando em um tom super brilhante.
Baros explica que Karnak está exausto da viagem, então talvez eles possam conversar amanhã. Esse irmão merece um Oscar. Gappel pede desculpas. Diz que não levou isso em consideração. Pede que ele descanse em seu quarto e sai. Eles comemoram o desaparecimento de Gappel. Barrow menciona que se livraram do problema por enquanto, mas terão que lidar com isso mais tarde. Tudo o que ele disse era novidade para eles. Karnak sugere que eles se preparem agora e se movam enquanto todos estão dormindo. Na hora certa, a noite chega. E vemos Gappel dormindo profundamente. Barrows diz que está fora de si e preparou as ervas, dando-as a Karnak. Karnak diz que é hora da inspeção mental. Ele começa a imbuir sua aura na tigela, criando um miasma negro que se infiltra no nariz de G. Ele diz para despertar meu servo. Gebel abre os olhos instantaneamente, dizendo, sim, mestre. E Karnak diz para explicar o processo das finanças do gesto e como se tornou o chefe da casa. G diz que há 4 anos, enquanto o segundo jovem mestre treinava, ele encontrou uma grande mina de cobre. Karnak achava que as minas eram uma desculpa dos nobres para esconder dinheiro sujo. Barrow diz que esse foi um dos raros casos em que realmente fizeram isso. Karnak pergunta como toda a família morreu. Gappel diz que o problema era a localização da mina. A mina estava na zona neutra entre as famílias Jestard e Deventer. Ambas reivindicavam a posse, o que levou à guerra. Os Deventers eram muito poderosos, e ninguém derrotava Sir Randolph. Ele venceu Craput e matou o filho mais velho, Tessel, melhor cavaleiro de todo o reino, causando a ira de muitos. O segundo jovem mestre perdeu as pernas por causa de Sir Randolph e tirou a própria vida. A baronesa, chocada, faleceu logo depois. No fim, o jovem Karnak foi escolhido sucessor, mesmo menor de idade. As famílias prometeram cessar fogo até ele atingir a maioridade e se tornar chefe. No entanto, todos estavam preocupados com a mina de cobre e a compensação pela guerra. Foi então que o jovem mestre Karnak encontrou uma solução para salvar a família. Ele solicitou um duelo experimental contra o Visconde Devender em nome de Oliam, a deusa da lua. Injustiça. Karnak fica muito surpreso com isso, e Barrows diz que isso é muito precipitado. O duelo de teste é um duelo realizado sob os mandatos da Ordem de Alion. É possível substituir um guerreiro em seu lugar. Ele é realizado na presença do sacerdote Olion e do Deventer. E o vencedor é declarado com a morte de um dos lados. Barrows diz que Karnak cavou sua cova. Karnak suspira, dizendo que nem foi ele. Não admira que todos gostem dele. Barrows diz que é uma luta perdida. Por isso ele escolheu esse caminho em vez de continuar a guerra. E a Deventer não poderia recusar, pois arruinaria sua imagem. Se ele ganhasse o duelo e garantisse a mina de cobre, evitaria a fome. Barrows diz que vai morrer com sua habilidade atual. Karnak promete se preparar. Gappel informa que o duelo será em 1 mês. Seu pescoço dói, e ele acha que é muito cedo. A cena muda para uma mesa cheia de comida, e Barrows pergunta o que é isso. Karnak diz que preparou para ele, pois sempre trabalhou duro. Ele realmente merece. Ele começa a comer, perguntando se está tudo bem descansar com a data do duelo próxima, e Karnak diz que ele deve comparecer em seu lugar. Baros percebe que recebeu essa comida como suborno, e diz que não pode fazer isso. Karnak implora, dizendo que matou 3 dos 4 reis marciais. E Baros explica que foi por sua necromancia, e que não se adquire proeza marcial só com experiência. Ele diz que não faz sentido aprender técnicas avançadas de espadachim sem armas. Poderia fazer isso em meio ano, mas não em 1 mês. Karnak leva a comida embora, mandando parar de comer. Então, Baros pergunta por que não encontra alguém na Ordem Noturna. Karnak diz que não estaria aqui se houvesse alguém talentoso na Ordem. Baros diz que só resta uma opção: usar necromancia. E agora entende por que a aprendeu. No entanto, Karnak diz que há um problema. A necromancia é proibida por lei. Ele pergunta a Baros se ele se lembra de quando eliminaram a casa usando necromancia. Mas o sacerdote da Ordem Alion o acusou de ser um necromante perigoso. Impedido por cavaleiros, Karnak então chama almas errantes para apagar o destino dos vivos com a luz do abismo. Quando ele convoca alguns wraiths, todos percebem que ele é o necromante. Está claramente usando magia negra. Eles voam rapidamente para o sacerdote, que tenta desesperadamente usar suas placas guardiãs. Mas suas bênçãos são completamente inúteis, e ele é brutalmente cortado ao meio. Karnak balança a mão com força, enviando os wraiths aos cavaleiros.
derrubando-os sem piedade. Karnak diz a Baros que precisam ir antes que os outros os alcancem, e se pergunta como sabiam que ele usava necromancia. Baros lê a mensagem dizendo que só os civis, magos e cavaleiros não saberiam. E acha que o sacerdote é uma exceção. Karnak fica surpreso. Baros ri, relembrando que foi uma época difícil, mas agora entende o plano. Baros diz para pegar dinheiro e fugir. Karnak diz que seria uma pena. Todos os membros da família que odiava morreram e as pessoas gostam dele aqui. Baros pergunta se ele vai continuar como um bom patriarca. Diz que pode fazer isso e só se preparará para o funeral. Karnak diz que não é encenação e manda ele se sentar, dizendo que pode ser perigoso. Mas ele tem uma ideia. A cena é no forte de Deventer, ao norte, e ele vê homens treinando, todos super gaseados, exceto um, que é Randolph. Alguém pergunta sobre os preparativos para o duelo. Ficamos sabendo que seu nome é Bright, e Randolph pergunta por que ele precisaria se preparar para enfrentar alguém tão inexperiente. Bright diz que isso é verdade, mas que ele não deve baixar a guarda. E Randolph diz que é ridículo que ele tenha que perder seu tempo assim por causa de um jovem mestre mimado, que não sabe nada sobre o mundo. Bright diz que não acha que Randolph perderia, mas o novo Lorde deve ter algum tipo de plano. Com certeza. Vemos um comerciante vendendo coisas no quintal, e Bright diz que isso distrai, pedindo a todos para voltarem às posições. Acontece que o comerciante é Barosh, que diz entender o plano. Barrows comenta que foi bom ele ter bisbilhotado. Randolph é poderoso em combate, mas em uma batalha individual, seu oponente tem chance de vencer. Ele é do tipo simples e tolo que usa técnicas típicas de espadas pesadas, e ainda nem aprendeu a aura. É fácil prever os movimentos de pessoas como ele, e é bom que ele tenha vindo aqui. E ainda há pelo menos mais um mês até o duelo, mas ele acha que não é tempo suficiente. Uma mulher o chama perguntando se ele tem algum negócio com o irmão dela, Randolph. Ele fica muito animado, perguntando se ela é sua irmã mais nova. E ela diz que está perguntando que negócios ele tem. Com ele, ele diz que foi conquistado pelo vigor do cavaleiro mais forte do norte, e mostra a ela todos os seus lenços, perguntando se ela quer um. Ela escolhe um, dizendo que parece bom. Barrows espera que ela não o tenha descoberto. No salão de treinamento da propriedade Jestered, Barrows diz que voltou e pergunta a Karnak se o treinamento de resistência está indo bem. Karnak morreu, e este é o fim do Manhua. Barrows o sacode, dizendo para ele acordar. E Karnak o manda parar antes que sua refeição volte. Barrows pergunta se ele correu 50 voltas, como lhe foi pedido. Karnak diz que sim, mas teve um colapso e não pode mais correr. Barrows diz que sua resistência está muito baixa. E Karnak pergunta se há alguma razão para ele treinar assim. Barrows diz que não pode fazer nada com seu corpo de camarão agora, e que não é sem sentido. Então continue assim. Karnak diz que precisa descansar. Barrows fica sério dizendo que o verdadeiro treinamento começa agora. Karnak pergunta o que estava fazendo antes. Barrows responde que era reabilitação, agora começa o treino real. Karnak o vê como um demônio. Faltam 20 dias para o duelo. Primeiro, tomam um café da manhã farto. Depois, vão para a sala de exercícios e fazem 100 flexões. E então combinam isso com 100 balanços de vara. E 100 agachamentos. Depois, um intervalo. Cara, está preparado. Depois de comerem outra refeição pesada. Mais flexões, mais balanços de vara. Depois agachamentos e repetição. Agora faltam 15 dias para a luta. E ele usa sacos de areia para agachamentos. Barrow diz que parece que ele finalmente aumentou a resistência. Karnak diz que ele treinou muito, mas ainda está atrás de Barrow. Barrows diz que fez o dobro do treino. É hora da esgrima. Barrows entrega uma espada e comenta que está uma bagunça. Que seus braços estão tremendo e que precisa relaxar. Ele instrui a corrigir a postura. Karnak o chama de rigoroso, mas Barrows responde que está decente, e se mantiver a postura, não será derrotado em um ataque. Barrows diz para se preparar, pois vai atacá-lo agora. Karnak diz que está pronto para contra-atacar. Barrows o golpeia, mas Karnak estava muito lento. Ao ser atingido no estômago, Barrows pergunta o que ele está fazendo, dizendo para voltar à posição. Ele ataca novamente, mas Karnak não consegue bloquear até ser derrubado no chão. Tudo com Barrows, usando apenas um puxão. E ele diz que é por isso que os cavaleiros dominam os civis. Eles não dão chance de contra-ataque e precisam manter a posição e se esquivar. Karnak diz que mesmo assim, não conseguirá. Barrows concorda, e diz que o objetivo é mostrar sua vontade de lutar para Randolph. Karnak pergunta se isso é necessário em um duelo. Barrows explica que Randolph gosta de se exibir.
Então ele mostra suas habilidades enquanto brinca com os oponentes. No entanto, se o oponente perder a vontade de lutar e prejudicar sua honra, Randolph o decapitará. Portanto, é preciso mostrar que não vai desistir. Dessa forma, não morrerá. Hip no duelo. Karnak parece nervoso. Faltam 5 dias para o... Vemos ele avançar com um escudo e golpear Barus, que bloqueia e diz que ele pode fazer melhor. Em seguida, ataca Karnak, que recua, dizendo para gritar mais alto. Karnak bloqueia com um escudo e é lançado pela arena, rolando contra uma parede. Barus diz para nem sonhar em tomar. Se ele for atingido, será morto e deve rolar no chão. Karnax fica exausto, dizendo que vai parecer estúpido. No dia seguinte, Barrow o golpeia e Karnak rola no chão. No terceiro dia, o vemos rolar, mas ainda mais rápido. Agora, faltando 2 dias para a luta, ele rola para longe e recupera a postura. Karnak diz que pode morrer antes de lutar contra Randolph. Barrows diz que ele está quase pronto e é hora da parte final. Agora, com uma espada, vai ensinar as 4 técnicas de espada do rei marcial. Karnak se surpreende por ele saber isso. Barrows suspira, dizendo que conhece a maioria das técnicas e que os 4 reis marciais eram seus subordinados. Afinal, ele aprendeu todas as técnicas, exceto a do rei marcial. Karnak pergunta por quê. Barrows diz que nunca a fez Cavaleira da Morte. Ela resistiu. Então ele a cortou e fez guardiã do palácio. Karnak acha cruel. Barrows diz que hoje aprenderá sobre o rei marcial, Levon Delfiad. Técnica da espada. Karnak pergunta se é possível realizar isso nos 2 últimos dias. Barrows responde que só precisam de um dia. O dia D chegou e vemos a arena na fronteira. Alguns cidadãos de Deventer comentam que será unilateral. Os cidadãos de Karnak torcem por ele, pois ele vem treinando muito. Na hora certa, Karnak aparece e diz que é hora de começar. Quando a multidão fica mais barulhenta, alguém bate com um poste no chão. Gandalf se aproxima e bate com um poste. Ambas as casas reivindicaram as minas de cobre e pediram um julgamento, que decidirá quem ficará com elas. Ele chama na atenção. Karnak fez um gesto para encarar a deusa, assim como Sor Randolph, de Devenor, para vir, antes da luta. De acordo com as regras, desvantagens e equipamentos foram aplicados com base nas habilidades do lutador. O sacerdote pede que ambos lutem com honra e eles juram. O sacerdote diz que com o juramento dos guerreiros, a balança da justiça busca a verdade, e é hora de começar o julgamento. Enquanto se encaram, eles se distanciam. E Randolph diz: isso não vai mudar nada. Enquanto avança atacando Karnak, que consegue bloquear o ataque, dizendo que eles só saberão quando virem as coisas. Ele ataca Randolph, fazendo-o recuar, dizendo que está feliz por ele não ser só conversa. Randolph avança, e imediatamente faz outro ataque que Karnak bloqueia com seu escudo. E os cidadãos ficam surpresos com o fato de ele estar lutando decentemente, dizendo que sabiam que havia algo diferente com ele. Barrow diz que está indo como esperado. Ele começa de forma não tão ameaçadora e pode facilmente perceber que Randolph ainda está observando seu oponente. Karnak diz que isso é bom e que ele deve se ater ao que foi treinado, já que agora ele mostrará sua vontade a Randolph enquanto solta um grito de guerra, dizendo para ele vir até ele. Randolph sorri, dizendo que seus olhos estão cheios de determinação, e que embora suas habilidades sejam fracas, ele tem espírito. Ele decide ir mais longe e começa a usar um pouco da energia da espada, que é diferente da aura. Karnak percebe isso e diz que não pode mais bloquear isso com seu escudo. O ataque de Randolph chega, mas Karnak consegue rolar para longe usando sua velocidade máxima enquanto grita. Ele se pega voltando à posição inicial, ainda soltando seu grito de guerra, e Randolph se pergunta o que diabos foi aquilo. A multidão começa a rir, dizendo que ele rolou para fora do caminho, chamando-o de habilidoso. Alguns dos padres que estão assistindo dizem que essa é uma maneira de fazer isso, mas não era o que eles esperavam. Karnak joga o escudo fora. Diz que não precisa mais dele, e chama Randolph de lento como uma tartaruga, e um porco musculoso se dizendo cavaleiro. Randolph se irrita. Chama-o de atrevido, e pergunta se está zombando dele, dizendo que o fará calar para sempre. Karnak sorri. Diz para ele tentar o seu pior, e toma posição. Randolph fica surpreso ao reconhecer a técnica de espada Delfiad, assim como alguns outros, como é a técnica de espada do rei Levan. Alguns cidadãos dizem que parece que seu senhor usa as técnicas do rei e pode vencer. Randolph ri, dizendo que quase caiu na provocação e que só precisa manter a calma e a concentração, pois as técnicas de espada dos reis só podem ser usadas por gênios com experiência real de batalha, e ele está longe de usá-las.
Ele não sabe como conseguiu aprender, mas se pensou que isso garantiria sua vitória, está enganado. Ele elogia o esforço pelo menos, e aponta sua lâmina para Karnak, dizendo que fará justiça em nome do Alien. Karnak percebe que seu blefe não está funcionando, e que não haverá o suficiente para derrubá-lo. De volta à época em que ele estava aprendendo, ele pergunta a Baros se um dia é realmente suficiente, e Baros diz que ele só precisa copiá-lo, dizendo que não precisará pegar em uma espada nunca mais quando isso acabar. E ele só precisa mostrar sua habilidade o suficiente para que pensem que ele está treinando bastante. Como o verdadeiro plano está em outro lugar. Karnak bloqueia alguns ataques, mas cada um é muito pesado, e ele diz que Baros nunca o avisou sobre isso. Karnak troca golpes com Randolph, dizendo que ainda tem que fazer o que precisa. Nós o vemos chorando, dizendo que isso não é nada. Perguntando a Randolph se ele achava que isso derrotaria a linhagem de sangue do bobo da casa. Randolph se pergunta o que esse idiota está falando, dizendo que está sendo dominado. Karnak diz que a espada de Jester nunca cairá, e os cidadãos começam a vê-lo diferente. Eles se perguntam por que pensaram mal dele. E Karnak pergunta a Randolph se ele está com medo, enquanto os cidadãos choram de respeito. Barrow sorri, dizendo que não está sofrendo golpes diretos e que o tempo batendo nele vale a pena. Ele sempre teve talento para falar besteiras, pois isso é tudo o que ele tem feito com Randolph desde o início da luta. Randolph diz que está muito irritado para continuar com isso. Ele diz a Karnak que parece que ele está em seu último suspiro, perguntando por que ele está falando. Ele avança muito mais rápido do que antes, dizendo que vai acabar com isso aqui. Barrows diz que finalmente chegou, e diz a Karnak para se preparar. Karnak percebe que deve ser a chance de voltar ao treinamento. Ele explica que mesmo que consiga imitar os movimentos sem um ataque adequado, todos perceberão seus ataques, e ele lhe mostrará exatamente o que fazer. Ele explica que Randolph vai atacar suas pernas para acabar com a luta, e vai fazer isso para limitar seus movimentos. No momento certo, ele precisa mudar sua postura para uma defensiva e fincar sua espada no chão. Randolph é surpreendido por bloquear o golpe, e Karnak imediatamente balança a espada diagonalmente para cima, colidindo com a lâmina de Randolph. Ele então muda rapidamente de empunhadura, atacando novamente, atingindo Randolph no peito. Como Baros explica, isso é chamado de uppercut duplo. Overkill. Mano está proibido de nomear de novo. Enquanto o sangue de Randolph voa pela arena, vemos Karnak esgotado, e Randolph ri, perguntando se isso é. O Mari diz que um gatinho poderia arranhá-lo melhor do que isso. Karnak se pergunta se isso é o fim, e todos começam a pensar que a partida já acabou, e que milagres não existem. Randolph diz que baixou a guarda, e tem certeza de que será ridicularizado por seus colegas. Karnak diz que ele está arriscando sua vida agora, e ainda assim está preocupado com ele. Ele começa a sorrir, dizendo que isso não é tão ruim, e que ele não terá que sentir pena dele depois. Randolph se pergunta o que é aquela expressão estranha. Então, vemos uma chama púrpura crescer de seu peito em direção ao céu. O sacerdote reconhece a aura, e Randolph começa a cortá-la. Karnak age, dizendo que não importa os truques sujos, ele não perderá. Antes que Randolph reaja, sua perna chuta em direção a Karnak. A aura de necromante envolve sua perna. Ele dá um chute em Karnak, destruindo o terreno ao seu redor. Eles se perguntam como um humano pode ter tanta força, e se ele controla a aura negra. Barrows mostra a performance de Oscar, explicando que é necromancia e poder do demônio. O padre diz aos cavaleiros que eles precisam derrotar Randolph, e saltam sobre ele, ordenando que pare, em nome do Olion. Eles trarão justiça contra os impuros. Ele pergunta sobre o que falam enquanto se balança, derrubando-os. O sacerdote se recupera fora da arena, dizendo que é necromancia, e precisam detê-lo. Randolph se pergunta o que Karnak fez com ele para causar isso. Ele vê Karnak sorrindo, dizendo que ele deve estar confuso, mas não deveria causar uma cena. A aura começa a prendê-lo. Um cavaleiro diz ao sacerdote que parece que ele está sendo controlado por ela. Mas o sacerdote diz que não pode controlá-la. Precisam matá-lo quando surgir a chance. Eles avançam contra ele, achando que é a chance, e Randolph chora, dizendo que não. Ele é empalado por todas as armas, cuspindo sangue. Ao mesmo tempo, a aura se dissipa e ele cai morto. Na arena, os cavaleiros dizem ao sacerdote que ele não respira mais e perguntam o que fazer. O padre diz que devem enviar oficiais para a propriedade de Deventer para a investigação. O veredicto foi dado. O lutador de Deventor invocou um poder sombrio, mas acabou duelando no julgamento sagrado. O outro combatente, conhecido como o Barão dos Gestos, foi quem venceu a batalha. Na propriedade,
Cavaleiros encontraram diversos itens com símbolos de necromancia. Sua irmã suplicou, alegando que todos esses itens foram comprados de um ambulante. Pergunta sobre o frasco suspeito. O remédio está no quarto de Randolph. Ela diz que é uma fórmula para crescimento de cabelo comprada de um comerciante, pois Randolph sempre se preocupou em ficar careca. Eu também, irmão. Eu também. Um dos homens diz que ela terá uma audiência em breve. Dias depois, a história volta para a propriedade. Quando Karnak pergunta aos Barrows como é comer. Um banquete digno de campeões. Barrows diz que é incrível comparado ao que comiam no treinamento. Karnak lhe diz, é claro, que é um banquete para comemorar a vitória deles. Barrows pergunta se não há problema em comer assim. Karnak diz que tem certeza de que também está havendo um banquete na praça da cidade. Barrows lhe pergunta como ele inventou esse feitiço. Karnak diz que não precisou fazer nada. Ele só funcionou tão bem quanto funcionou devido à personalidade de Randolph. Um mês atrás, vemos Barrows perguntando como ele planeja usar a necromancia. E Karnak diz para ele ouvir. É a mesma coisa se ele morrer usando necromancia ou no julgamento. Seria melhor se alguém usasse a necromancia. Ele não usará, mas Randolph sim. Barrows pergunta qual é o plano. Karnak diz que terá que se apresentar. E com a distância dos oficiais, deve conseguir enganá-los. Em uma luta, será muito difícil saber quem está usando o feitiço. É um feitiço muito poderoso de necromancia. Nem mesmo a Ordem suspeitará de nada. Há um problema, entretanto. Precisa que o oponente derrame sangue. Mas com suas habilidades, você não tem certeza se a lâmina chegará perto o suficiente. Barrows diz para esperar que se precisa de sangue, ele pode conseguir. Claro, mas isso não foi o que aconteceu. E Karnak diz que passou por um momento horrível. Barrows pergunta se ele não está feliz por ter se esforçado tanto para isso. Barrows diz que há algo estranho. Randolph teria conseguido vencer facilmente sem a necromancia. Mas, de alguma forma, eles conseguiram escapar de qualquer suspeita. Ao perguntar sobre a investigação contra a família Deventer, Karnak diz que eles estavam convencidos de que ele a usou. Barrows pergunta por quê. Ele salta para o grande templo de Alion, especificamente a filial de Jessalyn. O sumo sacerdote pede ao lutador para relatar tudo confirmado. Ele diz que, pela experiência, tem certeza que não era um necromante comum. Usando o fragmento, a deusa advertiu que os atributos combinam. É a escuridão do Apocalipse. Karnak sorri e ri, dizendo que a sorte está do lado dele nesta vida. Ele e Barrows começam a pular, dizendo que o mundo está a seu favor. Barrows diz que, com a família Deventer morta, muitos tentarão controlar a mina. Karnak diz que precisava fortalecer sua necromancia. Barrows pergunta sobre a Ordem descobrir, e ele responde que precisava usá-la sem ser pego. Temos um salto de 3 meses. Enquanto Karnak treina num círculo mágico, dizendo que precisa se concentrar, pois uma aura entra em sua mão. Ele fala sobre absorver a energia negativa da lua e da escuridão. Ele invoca a energia corrupta e a filtra, coletando apenas a energia pura. Finalmente, após reprocessá-la para criar magia, vemos a aura negra se transformar em uma chama avermelhada. E ele diz que isso é perfeito e se chama caos. Magia. A cena muda para a área de treinamento onde Barrows luta, dizendo que faz 3 meses que treina como soldado, para se tornar cavaleiro oficial. Não há como evitar. Mas o problema é que as habilidades dos soldados são patéticas. Ele luta contra Guillemon, que está exausto, enquanto Barrows não está. Guillemon diz a Barrows para parar, afirmando que devem terminar por hoje. Barrows diz que sim, e agradece pelo tempo. Guillemon ri, envergonhado, dizendo que precisa aprender com ele para ser o cavaleiro mais forte de Gestered. Barrows diz que ainda tem um longo caminho. Guillemon o chama de modesto, dizendo que será um bom cavaleiro. Os soldados estão tomando um drink juntos, perguntando se ele quer se juntar. Barrows diz que, infelizmente, ele foi designado para uma tarefa importante. Guillemon diz que ele deve tentar vir amanhã. Então, Barrows concorda e lhe diz adeus. Nós o vemos entrando na sala, dizendo a Karnak que é hora do lanche, apenas para evitar por pouco a morte iminente. Karnak lhe diz para bater na porta primeiro. Barrows pergunta o que era aquela técnica, dizendo que não parecia necromancia. Karnak diz que ele é perspicaz, e que é difícil considerar isso como necromancia e que é mais parecido com Mona. Quando ele mostra a aura vermelha flutuando, Barrow diz que só se usa mana trocando seu poder. Finalmente, aprendemos que há 4 maneiras de transcender uma força humana: a aura de batalha, a mana de um mago, a divindade de um clérigo e a necromancia, que lida com a escuridão e a morte. A força transcendente acumula a energia adequada no corpo e, uma vez acumulada, será transformada em
Poder. Porque um poder é otimizado para a alma e o corpo do usuário. Você não pode usar outro poder quando sua alma já tem um. Barus pergunta como isso mudou. Karnak diz que não, é só o segundo estágio. Karnak explica que a necromancia usa a energia da morte e corrupta. Uma mana muito suja. Por isso, ele trabalha bem com isso, já que teve uma educação ruim. Mas há alimentos feitos com métodos desagradáveis, como o queijo, que foram processados para não parecerem nojentos ou sujos, ao filtrar emoções negativas, como ódio e rancor, deixando apenas a energia pura da escuridão e da morte. Ele a transformou em mana, completando sua magia do caos. Por sua aparência, é muito semelhante à mana normal, diz Karnak. Pelo menos foi o nome que ele deu. Barrows diz que não se importa, não perguntou. Mas ele se sente próximo de mana. E Karnak diz que ele pode fingir ser um mago agora. Barrows pergunta se conseguirá imitar a força que tinha como Rei da Morte. Com todo esse caos, mana, com muito poder vem muita responsabilidade. E ele não quer essa coisa de tio Ben. Tudo o que ele precisa agora é poder para proteger seu território. A cena muda para a floresta ocidental, onde vemos lobos mortos trazidos das minas. Guillemon diz para se prepararem para voltar e ele fará o relatório. Um lobo o ataca de surpresa, e ele reage devagar. Mas felizmente, Barrows salta à frente, derrubando o lobo e salvando Guillemon. Barrows diz que se atrasou um pouco. Pergunta se ele está bem. E Guilliman o agradece, dizendo que se sente tranquilo por ter uma noite oficial aqui. E Barrows ri, dizendo que não faz muito tempo que ele se tornou um, e que se sente estranho e constrangedor. Mas se lembra de Guillemon mencionando que os monstros são estranhos. Ficamos sabendo que os lobos são chamados de Snarls, e que eles ficaram pelo menos 2 vezes mais fortes. E que há um boato circulando. Barrows pergunta sobre isso, e Guillemon diz que é o oráculo da deusa. O oráculo da destruição, enviado pelas 7 deusas que protegem o mundo e a humanidade, abrirá sua boca e vomitará um destino proibido. Será uma escuridão que apaga a luz e ceifa a vida. Com o tempo, dificuldades surgirão. Bestas erradas obterão poder. E os mortos despertarão e caminharão pela terra. O Rei da Morte descerá e pintará o mundo com sangue e lágrimas. Ele se tornará o fim que fala de destruição. Depois do oráculo da deusa, monstros de um continente próximo se espalharam, e os necromantes se tornaram incontroláveis, causando acidentes em todo o mundo. As ordens religiosas do continente anunciaram o oráculo para evitar o caos, e começaram a combatê-los sob a bênção de uma deusa para proteger o mundo. Barrows diz a Karnak que não havia oráculo antes de regredir e se pergunta por que o passado muda. Karnak diz que está irritado, mas que faltam informações. Barrows diz que os rumores falam deles, e pergunta se está relacionado. Karnak diz que o período não bate. O oráculo é de antes de regredirem. Barrows diz que por isso o incidente com Randolph foi resolvido facilmente, e que devem ser a causa. Karnak diz que não sabe quem é o Rei da Morte aqui, mas se pergunta se destruir o mundo é tão fácil assim, dizendo que não foi para eles. Barrows diz que há muitos heróis e que, com certeza, toda a humanidade descobrirá isso sozinha. Karnak decide confiar nos heróis para lidar com o Rei da Morte. E eles devem ficar aqui e aproveitar a vida nesse território. Uma semana depois, um homem aparece e se apresenta como parte da Pequena Ordem, que serve ao Sol. Karnak diz que estão ferrados. Ele menciona que um necromante ativo em Dierarth fugiu para cá e está escondido em uma floresta próxima. Quer um guia que conheça o caminho. Barrows olha para Karnak, esperando que ele leia seus pensamentos, e Karnak coloca sua xícara, dizendo que não pode rejeitar assuntos de uma deusa. Barrows o odeia, e Karnak diz que enviará alguém rapidamente e o despede. Barrows grita, dizendo que achava que não interviriam em assuntos mundanos. Karnak diz que é uma boa chance de controlar a situação. Barrows pergunta o que ele planeja. Karnak diz que pegarão o necromante primeiro e se livrarão dele, mostrando o verdadeiro poder. Vilão direto. Naquela noite, vemos o necromante fugindo, se perguntando se perdeu seus perseguidores, e diz que pensou que deixaria de viver como mendigo, mas eles logo começaram a... Ele diz que está sendo perseguido e que vai se vingar depois de sobreviver ao... que é cortado por vários mini-sóis como holofotes. Ele se pergunta por que podia correr tão livremente, percebendo que caiu em uma armadilha. Eles dizem que não vão perdoar mais tumultos e que ele deve se render. Ele libera sua aura, perguntando se realmente acham que ele vai desistir, e grita canalizando um fantasma. Os homens sacam seus amuletos, mas é tarde demais. São atacados pelo Wraith. Karnak observa de uma árvore, dizendo que isso o está enlouquecendo, mas é um espetáculo.
Suas palavras e técnicas de feitiço estão erradas, o que o irrita. Baros parece entediado. Diz que deveriam começar logo. Então aponta e diz: olhe aquilo. Ele correu e disse para irem atrás. Karnak diz que precisam se antecipar antes de subjugá-lo. O necromante escapa para uma caverna, dizendo que gastou mais poder do que esperava, e que deveria se esconder por perto. Ele decide acender uma fogueira, mas vê Karnak e Baros. Baros diz que estavam preocupados com seu atraso. Karnak diz que é o esconderijo deles. Baros acena, perguntando se é a primeira vez dele, enquanto riem. Eles se sentam e o homem pergunta quem são. Karnak diz que querem pegá-lo. O necromante chama seus wraiths, que cercam Karnak. Ele decide fugir, usando-os para ganhar tempo, dizendo que provocaram isso. Barrows diz que são muitos e que não pode cortá-los com sua espada, perguntando o que eles deveriam fazer. Karnak lhe diz para ficar quieto, pois ele quer testar sua mana do caos. Fora da caverna, o necromante está correndo, dizendo que eles serão apanhados pelo menos um pouco. Ele ouve uma forte explosão e se vira para ver uma explosão avermelhada da mana do caos e os wraiths sendo lançados pelos ares. Karnak pergunta para onde ele está correndo, lançando um feitiço chamado Concentrar e Explodir, enquanto o vemos acabar com os wraiths, com várias bolinhas de fogo, uma para cada wraith. O necromante está surpreso, dizendo que o mago é mais forte do que pensava e que será pego. Ele diz que mostrará o verdadeiro poder da morte ao invocar um espírito maligno. Barrow diz que os jovens têm muita energia. E Karnak pergunta por que ele chama o espírito maligno de inútil. O necromante ri, dizendo que vê o medo em seus rostos. Karnak pergunta se ele é cego. O necromante diz que é tarde demais para eles implorarem por suas vidas, e lança seu espectro na direção deles. Karnak nem tenta se esquivar e chama o Wraith, abrindo os olhos, dizendo-lhe para Neil enquanto libera sua aura de necromante. O Wraith imediatamente se curva no chão e treme de medo. O necromante fica surpreso com o fato de ele também ser um necromante, praticamente o meme do Homem-Aranha. Karnak pergunta se ele só percebeu isso agora, chamando-o de sem noção. Ele libera uma aura verde, dizendo que aposta que ele não reconhece isso. Usando uma habilidade chamada Misdirection, uma mão verde gigante aparece atrás do necromante, e Karnak diz que essa é sua especialidade. Quando ele cerra o punho, envolve o homem que grita de dor. Vemos ele no chão, brilhando em azul, como Gepil fez quando Karnak lhe fez perguntas enquanto dormia. E Karnak diz ao homem para se levantar e pergunta. O homem conta detalhadamente como ganhou seus poderes. Ele diz que foi pura sorte. Estava andando pelas ruas, quando uma escuridão de um beco o envolveu completamente. Um poder desconhecido percorreu todo o seu corpo, e ele percebeu que era a autoridade do Apocalipse. Com esse poder em mãos, ele não hesitou, e ao usá-lo, ficou muito mais forte, matou todos de quem não gostava, e entrou em uma mansão luxuosa. Karnak diz a ele que já chega de tagarelice, e diz que ele é apenas um Zé-Ninguém aleatório. Baros pergunta se ele planeja controlá-lo mentalmente, dizendo que ele tem sua própria adaga. Karnak diz que sim, pois eles precisam limpar as coisas, então ele faz com que o homem se desvencilhe. Karnak olha para o cadáver e diz que agora é a hora, e começa a tomar seu poder. Barrow diz que achava que deveria evitar energia suja como essa, e Karnak diz que precisa investigar melhor. Um grupo de busca chegará em breve. Portanto, ele deve tomar apenas um pouco para evitar suspeitas. Quando começa a absorvê-lo, ele percebe que algo está estranho. Baros lhe pergunta se ele está bem. Karnak balança a cabeça, dizendo que há algo muito estranho nisso. Alguns dias depois, há uma barreira. Baros pergunta se isso é tão sério que ele precisa colocar uma barreira à prova de som. E Karnak diz que não é comum. Ele deu uma olhada mais de perto no poder que coletou naquele dia. Baros pergunta o que ele descobriu. E Karnak diz que ele é a causa. Baros pergunta como isso faz sentido com a linha do tempo. Karnak diz que não sabe, mas o poder é dele. Baros pergunta como isso é possível, e Karnak o lembra de pensar por que escolheram a regressão em vez da possessão, já que os corpos possuídos não suportavam o poder espiritual, e não encontravam corpos que pudessem lidar com isso. Então, abandonaram seus poderes, separando suas almas para voltar aos corpos originais. Mas ele acha que o poder não ficou no futuro. Deixou o corpo e usou a energia para criar a forma Astra Shaf. Criou algo que não era bem um corpo, nem um espírito. Ele acha que os poderes de necromancia estavam ligados ao espírito, não ao corpo. Seus poderes foram para o passado com sua alma. Mas seu corpo, incapaz de lidar, liberou todo esse poder. Baros está surpreso que seus poderes também foram para o passado. Karnak diz que faz sentido, e que essa energia se tornou a escuridão do fim. Baros suspira, dizendo que, se o poder voltar, será suficiente para destruir o mundo.
Talvez devesse chamá-la de volta. Karnak pergunta como isso faz sentido. Barrows, frustrado, diz que estão ferrados por causa dele. Karnak suspira e diz que o resultado é claro, e que não podem confiar neles. Como eles queriam. Como tem que intervir? Barrows pergunta qual é o plano agora. Suspirando. Karnak diz que precisam investigar a escuridão do fim, e Barrows acha que estão voltando a viver de sacos. Karnak diz que vai garantir que ele seja bem alimentado. Eles andam a cavalo, e Barrows está super feliz, dizendo que sair daqui não é tão ruim, talvez porque não estão sendo perseguidos. Enquanto ele curte o passeio a cavalo, diz que não há sinais de bandidos, que é bom, e Karnak diz que parecem ter apoio para não serem tocados. E Barrows diz que saíram para treinar, mas estão indo para Dayarth City. Karnak diz que sim, pois lá o último necromante capturado conseguiu seus poderes, então deve haver pistas. E Barrows diz que isso parece um pouco não planejado, já que a escuridão do fim não vai simplesmente caminhar até eles. Perguntando se ele pode rastreá-la. Karnak diz que não. Tem que fazer isso à moda antiga. Lembrando como faziam antes, fora de uma guilda de aventureiros em Dayarth. Karnak diz que é o melhor lugar para informações. Barrows explica que no passado, esconderam suas identidades como aventureiros, e não esperava fazer isso de novo. Karnak diz que não será diferente desta vez, pois não precisam se tornar aventureiros de verdade. Na escrivaninha, entregam dinheiro ao homem e pedem informações sobre a escuridão do fim. Barrows também pergunta por que o senhor não se importa quando há monstros em seu território, e Karnak diz que quer saber todos os detalhes. O homem diz que houve várias solicitações relacionadas à escuridão do fim, e graças a isso, eles têm muitas informações. Ele coloca uma pilha inteira de páginas, dizendo que eles podem dar uma olhada nelas primeiro. Vemos os dois cérebros lisos começarem a ler, mas Barrows é derrotado porque há informações demais. E ele é discreto, analfabeto. E as pessoas? O homem diz que a culpa é de tudo. A recepcionista diz que parece não haver informação útil, sugerindo que filtrem. Karnak diz que aceitará todas. Barrows pergunta se é necessário, e então começam a se comunicar usando magia. Beth desejou isso quando o sacerdote apareceu, e Karnak diz que usará isso, pois há muitas pessoas. Mas, às vezes, informações importantes estão escondidas nesses documentos inúteis. Barrows suspira, dizendo que isso vai demorar mais do que esperava. Um homem começa a gritar, perguntando por que não acreditam nele. Quando se viram, vemos um homem dizendo que há um necromante maligno na cidade. E ele corre para a recepção dizendo que precisa registrar um relatório. A recepcionista pergunta se ele já falou com o templo, e o homem diz que não acreditarão nele. E então pedem que ele explique a situação primeiro. Ele conta que, há algum tempo, um estrangeiro chamado Cleo apareceu na cidade. Ele se instalou em uma mansão abandonada e flertava com todos. Ninguém sabia de onde vinha seu dinheiro, mas ele organizava festivais para agradar as pessoas. Seduzia todas as moças com suas estranhas habilidades. Ele aponta para uma foto dizendo que até minha Emily se apaixonou por ele. Karnak e Barrows parecem entediados. Alguns homens com quem conversaram antes perguntam como ser jovem. Bonito e rico significa usar poderes das trevas, dizendo que ele parece um playboy. Dizem que ele pensa demais e fica constrangido. O recepcionista se desculpa, dizendo que não pode aceitar o relatório, e sugere que ele pague para contratar um aventureiro. O cara fica surpreso com o valor e foge, dizendo que eles vão se arrepender de não tê-lo ouvido. Depois que ele sai, alguns dos caras começam a conversar, dizendo que o cara deveria ter mantido o ciúme sob controle, e que há muitas pessoas como ele hoje em dia, culpando a escuridão do fim por tudo. Karnak também diz que eles não conseguiram nada de bom com isso. Barrows menciona que há um bom restaurante nas proximidades, e que eles devem ir até lá. É isso que fazem. O recepcionista diz que entrará em contato se algo mudar, assim que saírem da guilda. Barrows diz a Karnak que Cleo parece suspeito, perguntando por que ele faria isso em uma cidade caipira. Só há uma razão para escolher garotas inocentes do interior. Ele está atrás das almas das virgens, e deve ser magia negra, então devem se apressar. Eles finalmente chegam à cidade nos arredores da cidade. Karnak diz que vai mostrar a ele, enquanto usa sua mana para começar a verificar. Ele encontra uma barreira, dizendo que ela é feita com muita precisão. Até mesmo um sacerdote de alto escalão teria dificuldade em detectá-la. E o cara deve ser muito habilidoso, e que ele deveria verificar se ela faz parte da escuridão do fim. Ele também poderia ser um necromante normal. Um homem os chama correndo, vestindo roupas de sacerdote. Os dois ficam surpresos, perguntando o que ele faz aqui. Ele se apresenta com um pseudônimo. É o primeiro inquisidor da Ordem da Terra que serve Ratoba.
Baros apresenta Karnak como barão e ele como cavaleiro. Alias se surpreende por não serem aventureiros e pergunta por que estão aqui. Karnak diz que ouviu rumores estranhos e quis investigar. Alias ri e pergunta se eles poderiam fazer alguns favores para ele, dizendo que é pela deusa e que não os obrigará a nada estranho. Karnak fica cego com o brilho da energia desse Golden Retriever, embora ainda não esteja no nível de Baros. Alias diz que não tem certeza, mas pode haver um necromante escondido na cidade. Karnak e Baros ficam surpresos que a Ordem saiba, perguntando por que ele veio sozinho. Então, Alias suspira, dizendo que a Ordem não fará nada sem provas concretas, e que não acreditam haver um necromante aqui, pois há muitas informações falsas. Karnak diz que é uma situação suspeita, embora Alias diga que é relativo, pois é fácil ser considerado rico e bonito em uma cidade pequena como essa. Por isso ele estava tentando cuidar disso sozinho. Alias olha para Barosh, dizendo que sua espada e armadura estão bem usadas e que seu corpo é bem treinado. Então, alguém como ele não pode ser fraco. Diz que ambos parecem habilidosos e serão de grande ajuda. Apesar de Alias ser inteligente, eles não querem se envolver com ele. Karnak acha isso irritante, mas pensa que podem acompanhá-lo por um tempo, pois precisam verificar algumas coisas. Baros pergunta o que fará se Karnak for um necromante. Karnak responde que o matarão e apagarão suas memórias. Baros o chama de maligno, dizendo que ninguém fica são depois disso. Karnak diz a Alias que eles ajudarão. Alias fica animado, dizendo que os levará à igreja. Eles atravessam a cidade, até chegarem à igreja e à cidade. O chefe da igreja, Gratz, e a freira Júlia, o cumprimentam. Gratz diz que o Sr. Clio ajuda muito a cidade, e que não está relacionado à necromancia. Um padre esteve aqui, mas saiu em poucos minutos, então vieram em vão. Alias diz que está bem, pois é bom que não haja perigo. Isso é um alívio. Gratz concorda e diz que não podem oferecer muito, mas devem ficar à vontade. E ele os guiará até seus quartos. Na propriedade de Cleo, vemos uma barreira, e seu mordomo está dizendo que outra pessoa da ordem veio investigar, e Cleo diz para informá-lo assim que notar algo. Depois que os meninos entram na sala, Karnak diz que até eles têm opiniões muito positivas sobre Cleo, e que talvez a cidade inteira tenha sido enganada. Alias diz que sim, e que será inútil interrogar as pessoas sobre ele. Karnak fica surpreso por ele querer ir à sua mansão, e pergunta se ele vai interrogá-lo. Alias ri, dizendo que há um método mais eficaz do que esse, e que ele e Baros só precisam seguir seu plano. De volta à mansão de Cleo, nós o vemos andando pelo corredor quando um de seus criados o percebe e pergunta o que ele está fazendo tão tarde da noite. Ele diz que está indo receber um convidado indesejado e que ela deve ir descansar. Ela diz que está bem, e que a veremos amanhã. Cleo diz que não esperava que os encantos funcionassem tão bem, e não acredita como a mente humana é fraca. Ele é muito mais velho do que parece. Como vemos, ele está fingindo seu rosto. Ele diz que levou quase meio ano para preparar tudo para invocar o demônio, e que está na hora de seus esforços darem frutos. Mas surge outro obstáculo. Ele diz que está feliz por ter colocado a barreira de detecção, e que vai conversar com eles e mandá-los de volta. Ele abre a porta, dizendo que os encontrou, perguntando o que fazem aqui. Enquanto os vemos roubando-o. Barrows diz que não esperavam ser pegos, perguntando se ele é o jovem mestre da propriedade, e que ouviram que ele estava dando dinheiro aos habitantes da cidade, perguntando se poderiam conseguir algum também. Cleo suspira, dizendo que não acredita que há ladrões aqui. Ele estava preocupado à toa. Baros e Karnak perguntam por que ele ri, dizendo que ele precisa aprender uma lição. Cleo usa uma magia verde, dizendo que eles não são dignos de sacrifício. Alias entra em ação, usando um feitiço de Ratoba para bloquear o ataque. Baros diz que Karnak tinha razão, e que não achava que seria revelado tão facilmente. Alias diz que esse método já foi comprovado. Cleo percebe que foi complacente, e que precisa se livrar de todos. Aqui, ele convoca os mortos-vivos, dizendo para cuidarem dos intrusos. Quando vemos um grupo correndo em direção aos garotos, Alia diz que ganhará tempo para eles com sua autoridade, e eles concordam, embora eu duvide que precisem, pois Baros corre para cuidar dos mortos-vivos do seu lado. Karnak também começa a lançar um monte de flechas mágicas com sua mana do caos, enquanto elas voam, matando os mortos-vivos do seu lado. Cleo diz que é um pouco cedo demais, mas ele não tem escolha, invocando uma fera do submundo. Do seu portal verde, vemos uma aura vermelha sair instantaneamente, batendo no chão enquanto ele invoca um cavaleiro demônio. Cleo ri, perguntando se eles acham que podem lidar com isso. E na hora certa, o Alias crava seu cajado no chão, invocando a luz de Ratoba para limpar o mal usando
Um feitiço chamado Holy Dispel. Uma luz amarela brilhante passa por todos eles, e Cleo pergunta se isso é para ser um Counter Summon. O Cavaleiro Demônio começa a gritar. Diz que não pode desaparecer assim, pois é sugado pelo abismo brilhante, desaparecendo do local. E Alias diz que já sabia qual feitiço ele tentaria usar. Cleo diz que ele reconhece os três, e que eles não são apenas um grupo de trapaceiros, e parece que ele não precisa mais esconder sua verdadeira forma. Ele começa a se encolher, crescendo tremendamente à medida que suas roupas começam a se rasgar, e ele solta um grito. À medida que sua aura se espalha pela sala, vemos que ele quase triplicou de tamanho. Ele solta um grito. Alias diz que não achava que isso aconteceria, e que não tem tempo para lançar outro Counter Summon. Ele vai dizer a Karnak e Baros para tomarem cuidado, mas eles já estão pulando, enquanto Baros vem da corda superior com vários cortes em Cleo. Karnak é perfurado no peito por flechas mágicas, e é derrotado em segundos. Alias diz que a força deles é comum, mas o trabalho em equipe e habilidades são incríveis. Baros pergunta a Alias se devem matá-lo ou deixá-lo, e diz que cuidará dele. Quando ele começa a lançar um feitiço nos cortes de Cleo com seu cajado, como a mana original de Karnak, a escuridão do fim, começa a fluir dos ferimentos de Cleo. Alias diz que é exatamente como esperado, e ele se pergunta se terá que limpar esse corredor também. Mas Alias pega um jutsu. Esse pano tem cheiro estranho? Sem jutsu. E Karnak diz que é hora de eles começarem também, enquanto o vemos absorvendo a energia do final. Baros pergunta se há algo interessante. Karnak diz que parece que Cleo sempre foi uma necromante, e que ele aproveitou a chance para absorver um pouco da escuridão do fim. Baros diz que é tentador, com grande poder, perguntando se há mais algo. Karnak diz que Cleo era de um culto que reverenciava Tesranik. Baros pergunta quem é Tesranik, e Karnak diz que é o deus da morte. Baros acha isso surpreendente, dizendo que pensava que Karnak era o deus da morte. Não é qualquer um que pode reivindicar esse título. Karnak diz que, na verdade, também não tem certeza. Segundo o evangelho do culto, Tesrainek é o deus da morte e do renascimento. Ele purificará o mundo pela morte e criará um novo paraíso. Barrows diz que deve haver uma razão para tudo isso, especialmente para acreditarem em um deus que não existe. Karnak diz que ele provavelmente está certo, pois essa é toda a informação útil. Karnak diz que ganhou mais uma coisa. Com o poder de um sacerdote, ele pode refinar a mana do caos facilmente. Baros pergunta se é por isso que ele queria testar isso com o sacerdote. Karnak diz que sim, já que a mana do caos é energia necromante purificada. Ele pensou que poderia purificar mais mana do caos com a divindade. Barrow diz que é por isso que ele queria ajuda para experimentar com a divindade. E foi interessante observar. Karnak dá o frasco a Alias, dizendo que sua mana deve ter dobrado, e agora ele é um mago de quarto círculo. Barrows comenta que precisam ficar atentos aos artefatos sagrados. Karnak sugere roubar alguns da igreja para despertar Alias. Eles fazem isso, perguntando a Alias se está bem. Mais tarde, Alias fica surpreso. Não esperava cair em uma armadilha assim. Ele não acredita que baixou a guarda. Estava completamente convencido pela atuação deles. Karnak diz que parece que tudo acabou bem, e os habitantes parecem confusos. Alias diz que, com a ajuda da igreja, eles vão se acalmar, perguntando para onde planejam ir. Karnak diz que vai descansar em Dirth. Alias diz adeus e lhes dá uma bênção. Barrows diz para ele ter cuidado no caminho de volta. Ele pensa nisso, dizendo que há algo suspeito sobre eles, e que precisará aprender mais sobre eles no futuro. Nos arredores de Deirarth, ouvimos um homem com voz abafada. Enquanto Karnak diz para levantá-lo, um homem é retirado da água, dizendo que é um necromante e que lhes contará tudo sobre o poder das trevas, perguntando o que querem saber. Karnak diz a Barrows para mergulhá-lo de novo. Karnak ri, dizendo que a energia ruim está fluindo e nada a extrai melhor que água benta. Baros pergunta se devem derramar mais, e Karnak concorda. Vemos ele se espreguiçando ao voltar para a pousada, dizendo que conseguiram muito hoje. E Ratoba está trazendo coisas boas, e tudo está funcionando bem. Barrows diz que vai contatar a ordem para limpar a bagunça, e pegaram vários necromantes, e ele ficou surpreso quando Alias pediu ajuda. Karnak diz que eles precisam de ajuda, e que provavelmente os investigaram após o incidente com Cleo. Descobrirão que ele perdeu a família para os necromantes, e pensarão nele como o mais provável de estar caçando necromantes. Podem trazer casos importantes de graça, e dar muitas relíquias sagradas. Então ele não pode reclamar. No entanto, Barrows diz que já é hora de voltarem. Mas Karnak diz: ainda não. Barrows suspira, perguntando se vai coletar todas as peças. Karnak diz que não. Ele bloqueia os caminhos do poder, olhando para ele.
O poder se espalha por portais no tempo e investiga as condições desses portais. Barrow diz que levará mais 3 meses e talvez ocorra um grande evento. Assim que ele diz isso, uma carta cai da porta e eles a pegam, perguntando-se do que se trata. Karnak a lê, dizendo que Alias quer vê-los e que explicará tudo pessoalmente. Barrows diz que sente o cheiro de algo que está sendo preparado. Eles saltam para o templo de Hatoba, quando Alias está lhes dando as boas-vindas. Alias apresenta seus 2 companheiros a Karnak e Baros, chamando Karnak de Barão e Baros de Cavaleiro. Um deles, um mago de 6 círculos, chamado Realtine, se apresenta como, e outro chamado Sarad Allen, um espadachim da Guilda dos Aventureiros. Karnak diz que essa é Sarati, que despertou sua energia aos 20 anos. Ela é famosa. Barrows confirma. E Realtine também é um mago avançado. Magos e usuários de energia são classificados por níveis. Quanto mais círculos um mago tem, mais avançados são seus feitiços. Um grande mago do 10º círculo transcende a humanidade. Karnak diz que ele atingiu o estágio de grande mago, só falta mana. Um usuário de aura desperto para a energia marcial, essencialmente, o mesmo. Vermelho, azul, roxo, prata e cavaleiros de ouro. Quanto mais alto, mais pura e forte é sua aura. Tornar-se cavaleiro de ouro é um estágio do 4º rei marcial. Realtine é um mago de 6 círculos, e Ciarati é um cavaleiro vermelho, então são bons apoios. Karnak pergunta a Baros se ele aprendeu energia marcial, e Baros diz que não, mas lutou com o 4º rei marcial de forma equilibrada, perguntando por que ele está trazendo velhas feridas. Karnak estende a mão, dizendo que é uma honra conhecê-los. Eles respondem que não precisam se sentir honrados. Perguntam como conseguiram capturar tantos necromantes tão rapidamente. Karnak diz que não sabe. Alias ri e comenta que quer começar a explicação. Todos se sentam à mesa e Alias diz: pelas pessoas reunidas aqui, algo importante está por vir. Recentemente, a ordem deles causou problemas na cidade de Triste. Triste fica entre os reinos de Ustil e Tarlun, uma cidade com disputas antigas por suas terras. Os reinos cansaram de brigar, enviaram um nobre de cada um para casar e criaram a família de condes de Tris para governar a Terra Neutra. No entanto, a cidade está em um local bom para o comércio e não tem autoridade. A ordem não consegue governar a crescente riqueza e população, levando os sindicatos do crime a tentar assumir o controle. Assim, Trist foi arruinada pelo crime contínuo e os maiores sindicatos, Renfels e Pulfs, expandiram seu poder. Os 2 clãs reivindicaram a herança de Trist e dividiram a cidade, mas ainda lutam pelo verdadeiro sucessor. O reino, preocupado com a administração, concordou em dar à cidade um novo conde. Os Renfels e os PLFs lutaram por décadas, mas os Plaufs ganharam vantagem quando a escuridão tomou conta. Os PLFs envolvidos no comércio de escravos trabalharam com necromantes com objetivos semelhantes e começaram a atacar os Renfels, mas morderam mais do que podiam mastigar, pois os Renfels denunciaram a ordem, que agiu ao confirmar a necromancia. A luta terminou com a vitória dos Renfels e dos PLTs. Mal conseguiram manter seu nome. Karnak diz que parece que tudo foi resolvido. O Alias diz que o problema é que os Renfels são acusados de usar necromantes, mas escondem bem. Sorot diz que isso significa que os 2 são iguais. Perguntando como a ordem não sabia disso, diz que é difícil dizer pelos rastros da escuridão do fim. Sarati se irrita, dizendo que eles podem alegar que não foram eles e que são imperdoáveis. Barrows diz que parece familiar. Karnak começa a latir, dizendo que desistiram de ser humanos, chamando-os de imperdoáveis. Barrow diz que não tem vergonha e que a reputação da Ordem Hatoba está em jogo, então deve ser feito discretamente. Alias diz que isso é verdade e que precisam ser cuidadosos. Se fizerem besteira ou se meterem em problemas, será ruim. Devem se disfarçar e se infiltrar na cidade. Perguntam a Alias por que ele não tem outros membros para isso. Ele admite que estão vazando informações de dentro da Ordem. O grupo anterior enviado para os Renfels desapareceu sem deixar rastros, e todos eram aventureiros habilidosos. Suspeitam que foi o Bispo Strat. Ele é um sacerdote que ajudou os Renfels a expulsar os Pulfs. Karnak pergunta se ele não informou a Ordem sobre o plano. Ele responde que não, pois está agindo sozinho, e tem autoridade para isso. Então informará quando estiver pronto. Eles precisam de provas de necromancia. Sarati diz que isso é perigoso e que a cidade pode se voltar contra ele. Ele diz que é por isso que os chamou aqui hoje, e que acredita em cada um deles, pois serão capazes de se defender até no pior cenário.
A cena se passa na mansão Renfell, em uma câmara subterrânea, onde ouvimos pessoas sendo torturadas e vemos outras amarradas. Um homem diz que já faz um tempo que a ordem os enviou. Eles acham que é hora de agir novamente. E ouvimos um homem dizer que, se for o caso, ele os receberá, pois todos enviam mais sacrifícios para ele, e não é outro senão o bispo Strat. Ele estala os dedos, e a magia verde do necromante começa a matar todos os prisioneiros, coletando a essência deles. O homem diz que é muito, perguntando se seu corpo aguenta. Strat diz que claro que não, e é por isso que precisa fazer isso. Enquanto usa a energia de Ratoba para afastá-lo, ele diz que protege seu corpo com a graça da grande deusa e espera aventureiros formidáveis desta vez. Dessa forma, ele pode se beneficiar mais. O Alias e o grupo chegam à cidade de Triste, que está em ruínas. Todos olham ao redor, dizendo que o lugar parece horrível, devido à alta criminalidade. Alias diz para guardarem seus pertences, e uma faca passa voando, atingindo a bolsa de Hiltine. Seu ouro começa a cair. Vemos crianças correndo, roubando tudo, e começam a fugir. Hiltine lança magia e grita com eles, e Alias diz que esse lugar é cada um por si, e é chamado de Cidade do Pecado por um motivo. Hiltine suspira, guardando sua magia, perguntando como podem confiar em passar a noite aqui. Elias diz que conhece um lugar. Sarati e os outros perguntam se ele realmente quer que fiquem, já que podem se hospedar na mansão do Arado. Elias diz que sim. Eles se perguntam se ele está louco. Dentro do site, ouvimos uma mulher dizendo que não tem intenção de dar desculpas. Todos que usaram magia proibida deveriam ser punidos, incluindo o pai dela. Mas os Renfell também violaram a lei e não podem ficar impunes. Ela é a chefe da família Ploff, chamada Sildora. Alias concorda e diz que não podem apenas assistir a paróquia de Trist cometer esses atos de violência. Karnak e Barrows acham assustador, dizendo que ele redirecionou a violência para Trist. Alias diz que, como concordam sobre isso, ele quer a ajuda dela contra a Renfell. Silduros promete fazer o melhor, e pergunta qual é o plano, já que reforçaram a segurança. E é impossível se aproximar da mansão sem ser de alto escalão. Alias diz que por isso planeja uma emboscada na residência dos Renfell. Todos ficam confusos. Heltine diz que o plano é simples demais, mas Alias insiste que é necessário para trabalhar. Sildura lhe diz que eles não têm muita força militar, portanto, é possível. Mas eles também não têm nenhuma informação sobre os necromantes e perguntam se não há problema. Alias diz que não há problema, pois essas pessoas são veteranas quando se trata de lutar contra necromantes. Afinal, é por isso que ele tem 4 deles. Naquela noite, na propriedade dos Renfell, vemos todos de guarda enquanto o grupo se veste com suas camisetas. Ouvimos alguém, que não é um dos garotos, enquanto jogam molotovs nas paredes, dizendo que é por vingança. Os molotovs explodem prendendo os guardas, que entendem que é uma emboscada. Vemos o grupo usar a distração para passar furtivamente pelos guardas. Karnak diz que foi útil, e Alias diz para aproveitar a oportunidade, pois sente o cheiro de necromante. Assim que entram, vemos cavaleiros perguntando se o Ploff os enviou. Hiltine quer cumprimentar esses cavaleiros de elite com uma bola de fogo, fazendo-os se dispersarem. Em seguida, lança um relâmpago de corrente, que pela primeira vez é realmente um relâmpago de corrente em qualquer manho Aquili, envolvendo os cavaleiros. Um dos homens diz para não entrarmos em pânico, pois são apenas 5. Da corda superior, surge Sarati. Ela imbuindo sua espada com aura. Ela balança, disparando uma lâmina de aura, e eles se perguntam o que uma usuária de aura está fazendo aqui. Enquanto estão distraídos, ela avança facilmente pela multidão, cortando gargantas. Barros assiste, dizendo que os movimentos dela o decepcionam e que não é assim que deve fazer. Karnak diz que é irônico vindo de alguém sem aura de batalha. Um cavaleiro manda morrerem e ataca, mas Barrow diz que cuidará disso e os chama de trabalho leve, balançando a lâmina e despachando 2 deles. Karnak dispara mais flechas mágicas, dizendo para continuarem enquanto derruba mais 2. Em um instante, outro cavaleiro cai ao lado deles, pois o Alias os derrota com pura força bruta, balançando a espada descontroladamente. Retiro o que disse sobre a energia do Golden Retriever. Esse cara é um chihuahua puro. Os cavaleiros começam a fugir, e Alia diz que parece que era só isso. Sarati pergunta por que os necromantes ainda não saíram. Alia supõe que eles estejam esperando dentro do prédio, pois afinal, seria mais vantajoso para eles lutar lá dentro. Eles se dirigem para o interior do saguão, dizendo que está muito silencioso, e ouvimos uma voz os cumprimentando, dizendo que eles conseguiram chegar até aqui, e que,
O usuário de Ori e o mago de alto nível são famosos, mas tudo é inútil diante da escuridão do fim. E eles riem. Todos ficam felizes. Encontraram a prova que buscavam. Sarati diz que só precisam capturá-los e voltar. Alias concorda, dizendo que há provas suficientes, enquanto Karnak e Barrows têm planos sinistros, dizendo que esses três vão render bom dinheiro. O necromante pergunta como eles ousam rir e envia um espectro, dizendo para absorver a essência vital. Ao se aproximar, Alias estende sua mão, dizendo que a luz da deusa punirá os impuros. O espectro congela, e os necromantes são surpreendidos pela presença de um sacerdote. Sarati aproveita e corta a cabeça do espectro enquanto grita. Ela não para. Corre para os necromantes. Ela ergue a lâmina e vai atacar, mas é tarde. Enquanto suas cabeças explodem, o pseudônimo diz que eles tinham que capturá-los, e ela diz que não era ela. Enquanto a mansão se transforma em um pesadelo infernal, ouvimos uma voz familiar rindo, dizendo que é uma boa colheita. Ele não esperava esses materiais de alta qualidade aqui, e até o inquisidor pseudônimo o reconhece, dizendo que ele, o líder do grupo, tem certeza de que ele é ninguém menos que Strath. E Strath diz que sim, e que certamente ele veio aqui porque suspeitava dele em primeiro lugar. Alius diz que não queria acreditar que um servo da deusa seria tentado pelo poder das trevas. Vemos Riltini e Sarati tentando atacar as paredes, mas os ataques não fazem nada. Alias diz que deve ser porque os poderes delas estão enfraquecidos pela escuridão, e que ele tentará eliminar a energia. Quando ele começa a liberar sua magia, percebe rapidamente que é inútil, pois sua divindade não está funcionando aqui. Karnak fica surpreso, dizendo que o poder divino está, na verdade, alimentando o necromante. Strath começa a rir, perguntando se ele acha que as pessoas que ele encontrou até agora eram os verdadeiros necromantes, e diz que esse não é o caso. Se a necromancia fosse apenas isso, por que as 7 ordens seriam tão cautelosas com o poder? Ele pergunta a Alias como se sente por conhecer um necromante de verdade. Karnak diz aos Barrows para se prepararem, pois podem realmente morrer aqui. Ele explica que a barreira tem poder divino e necromancia, e nunca viu algo assim. Não há nada a fazer, ele deve usar seu poder de necromancia. Barrows acha surpreendente Karnak não conhecer o feitiço, perguntando como um padre caipira pode fazer isso enquanto até o deus da morte não pode. Strath diz que não há para onde correr, enquanto coisas se formam das paredes. Alias o reconhece, dizendo que é um golem caótico. Cercados. Enquanto o golem ataca, Alius ergue uma barreira com sua divindade. A barreira se rompe, e ele diz que não conseguirá mantê-la por muito tempo. Rilfin diz para ele fazer isso o máximo que puder, porque está planejando algo. Quando Hiltain começa a canalizar uma bola de fogo em seu cajado, ele a dispara, mas ambos são lançados para trás, e ficam inconscientes sob 2 golems. Os golems os pegam e Strath ordena que os levem ao porão junto com as outras oferendas. Sarati ataca um dos golems, mas logo percebe que seu ataque não fez absolutamente nada. Em seguida, ele a agarra. Strath diz ao golem para levá-la ao porão, pois os outros 2 são inúteis. Karnak e Barrows se olham fixamente, se perguntando se ele está se referindo a eles. Strath diz que ela tem uma alma tão desejável e começa a apertá-la. Mas Barrows aparece, cortando o braço do golem, dizendo que ele disse a ela para ter cuidado. Ele levanta sua lâmina, perfurando o golem diretamente no peito, partindo-o em 2 pedaços. Sarati não esperava isso e pergunta como ele faz isso sem usar a aura. Ferus pensa em como explicar e diz que os pontos fracos dos golems são onde a mana não flui. O problema é que o fluxo muda, dificultando identificar cada um. Ele diz que ela está por conta própria e que se ficar sem energia, estará acabado e Karnak já deve estar intervindo. Karnak percebe que isso é ruim, pois sua necromancia não funciona nele. Mesmo tentando imbuir a névoa com seu poder, ele não consegue controlá-la, e assim, eles perderão. Então, precisa de outra solução. Ele detém os golems com sua necromancia, dizendo que não pode acreditar que existam feitiços que desconhecia, e que deve haver algo mais envolvido. Ele só tem uma ideia do que poderia ser e decide que é hora de testar sua teoria. Um pouco de ação de Mythbuster. Enquanto Barrows está lutando, dizendo que esses golems são muito irritantes, Karnak também está fazendo sua parte, mantendo-os afastados. Strath fica irritado, perguntando como seus golems estão sendo destruídos tão facilmente. E ele não deveria tê-los subestimado. Ele deveria ter absorvido o pergaminho selado na Ordem Hatoba também. Como os golems não são suficientes, Strath percebe que precisará se esforçar ainda mais. Algo passa voando por Karnak e Barrows, e eles gritam para Sarati vir rapidamente.
Ela percebe que está longe demais e foge do espírito. Karnak comenta que ela é mais lenta do que ele esperava. Ela bloqueia com a lâmina e tenta golpeá-lo, mas atravessa sem sucesso. O ataque dos espíritos atravessa os braços dela, incapacitando-os e fazendo-a gritar de dor. Ele a agarra e Karnak diz que já basta, chamando Strat de necromante amador. Karnak diz que ele estava certo. Strat entra em pânico, se perguntando o que está acontecendo, pois sua barreira está caindo, e pergunta a Karnak o que ele fez. Karnak diz que apenas colocou sua barreira sobre a dele, e Strat deveria parar de agir de forma tão arrogante e poderosa sendo apenas um amador. Strat diz que odeia ser menosprezado, e começa a invocar mortos-vivos. Quando eles se aproximam de Karnak, Barus pergunta como Strat pode invocá-los sem a barreira. Karnak diz que precisarão lidar com isso sozinhos, mas Barus diz que parecem mortos-vivos de alto nível, perguntando por que Karnak chamou isso de básico. Parece que Strat tem mais poder de necromancia do que pensavam, e nesse ritmo, lutarão para sempre. Karnak diz que quanto mais lutarem, pior será. Então precisam fugir quando puderem. Ele usa uma habilidade chamada Dark Blade, que empurra todos os mortos-vivos para trás, dando-lhes espaço para trabalhar com ela. Strat diz que isso não é ruim, mas é inútil contra seu poder esmagador, e invoca o demônio de Gehenna. Ele aparece do chão em um círculo mágico e começa a rir, dizendo ao empreiteiro para declarar seus desejos. Strat diz que ele precisa matar aqueles homens e trazer a mulher. O demônio olha para baixo, perguntando quem exatamente ele deve matar. Como podemos ver, Karnak e Barus estão translúcidos. Karnak diz que nunca viu um necromante cair em uma ilusão tão facilmente. Desde que a barreira de Strat se rompeu, isso só prova que esse cara é um amador. E então ele vai embora. Strat está confuso, perguntando como tudo isso foi uma ilusão. Ele começa a ficar irritado, chamando-os de bastardos. Do lado de fora, Karnak estala a língua, perguntando que tipo de cara cairia nessa. Strat se concentrou em uma coisa e fez um túnel ruim. Barrows diz que isso deu tempo para escapar, e que seria perigoso voltar para o Plus agora. Karnak concorda, dizendo que os Renfels procurarão lá primeiro. Sorat chama a atenção de Karnak por ter mentido, e ambos se perguntam como explicar isso a ela. Eles perguntam como ela está, e ela diz para não fingirem que se importam, chamando-os de necromantes imundos. Karnak diz que estão se escondendo nos arredores da cidade para evitar as barreiras e precisavam de tempo para curá-la. Ela pergunta por que a curariam e não a matariam. Karnak diz que estão tentando ser boas pessoas, e que vão apagar as memórias dela. Ela diz que está tudo bem, não consegue mais sentir suas mãos, então não poderá viver como espadachim. Prefere que ele a mate aqui mesmo, e... agora mesmo. Os olhos de Barus mostram preocupação. Ele pergunta a Karnak por que não usar um feitiço de cura de um sacerdote. Karnak diz que não podem usar magia sagrada, pois vai contra a ordem natural. Barus pergunta se isso é verdade, e se não há nada que possam fazer com necromancia. Karnak tenta fazê-lo parar, mas Sarat pergunta se pode usar necromancia para devolver-lhe os braços. Ele diz que talvez consiga, mas não recomenda, que para aceitar o poder do necromante, ela teria de se tornar serva dele, perguntando se ela realmente seria capaz de ser serva de um necromante maligno. Ela parece muito assustada com isso, e explica que um necromante pode controlar a alma humana para usá-la como escrava, por meio de um contrato de escravidão. Há muitas histórias de aventureiros capturados que passaram por torturas cruéis, até chegarem ao fim. Ela diz que é terrível demais, e que não quer aceitar isso, mas olha para as mãos e começa a pensar sobre o assunto. Karnak a encara e diz a Barus que ele fez isso de propósito. Barus ri, perguntando se era tão óbvio assim, dizendo que não tinha escolha, e que sabe o que ela está sentindo agora. Karnak diz que, embora esteja tentando evitar o uso de necromancia, vendo-a em seu estado atual, ele não tem realmente uma sugestão do que fazer. Se ela se tornar sua serva, ela recuperará seus braços, e poderá decidir, e ele fará o que ela quiser. Ela pergunta o que acontecerá se ela se tornar sua serva, e ele diz que, assim que o contrato for selado, ele verá a estrutura da alma dela, e com essa informação, ele restaurará seu corpo. Depois disso, ela terá livre-arbítrio, mas algumas restrições serão impostas. Se ela o trair, terá que enfrentar a morte. Ela reflete, dizendo que parece perigoso, mas é parecido com o voto de lealdade dos cavaleiros. Ele pergunta se ela prefere perder sua liberdade ou seu futuro como espadachim. Vemos o que ela faz quando chama Karnak, pedindo que a aceite como serva. Ele confirma, perguntando se ela tem certeza, e ela diz que sim. É melhor do que nunca mais pegar na espada. Ele diz que está bem e que vai começar. Karnak começa a fazer o juramento, perguntando se ela aceita, e ela diz que sim. Ele lhe diz para abrir a mente e aceitar o contrato de servidão,
e se ela o fizer, recuperará o que perdeu. Alguns textos roxos começam a aparecer em seu corpo e vão até suas mãos, eliminando todas as impurezas e restaurando a cor delas. Ela olha para suas mãos e consegue movê-las novamente. Karnak diz que agora ela é sua serva e está animada, chamando-o de mestre. Baros diz que é bom, e que precisam decidir sobre Alias e Realtheim. Karnak menciona que a necromancia de Strats é mais forte do que pensava. Então é melhor usarem necromancia em vez do caos. Baros diz que isso destruiria a cidade. Karnak diz que por isso tem duas opções. Primeiro, eles se preparam e salvam Alias e Realtheim. Ou segundo, desistem e fogem. Barrows diz: mano, ambas as opções os fazem parecer vilões. Pensando mais, Baros e Karnak concordam que ser bom é difícil. Sarati diz que salvar amigos é a escolha óbvia. Baros pergunta se ela ainda concorda, mesmo usando métodos violentos. Ela diz que, mesmo não sendo a melhor escolha, eles não podem desistir. Salvar seus amigos, apesar do perigo, é o certo. Barrow diz que, se o investimento for bom, até métodos malignos são justificáveis. Eles fazem anotações para a aula de mocinho. Os dois ficam animados, e Karnak diz que deve usar a necromancia. Então, Barrows concorda. Sarati disse que isso seria justificável. Ela tenta dizer que não foi isso que disse. Na cidade, vemos homens fortes batendo nas portas, perguntando se viram forasteiros e mandando todos saírem. Alguns cidadãos perguntam o que fazem, e o homem os manda calar a boca. Receberam ordem para capturar forasteiros. Um dos homens começa a beber, perguntando por que fazem isso tão tarde, e outro pergunta o que ele acha que está fazendo aqui. O homem que bebe estala a língua, dizendo que ele não pode dar ordens. Quando começam a discutir, a espada do homem brilha com uma aura verde e ele ataca Mandy, que pergunta se ele quer briga. Ele diz que foi um mal-entendido, pois a espada se move sozinha, mas o homem que bebe retalia, cortando o peito dele. Alguns colegas dizem para parar e voltar ao trabalho. Mas quando o homem se vira, vemos seus olhos vermelhos e dentes afiados, e ele diz que começou tudo. Todos o veem como um monstro e avançam para matá-lo. Ele pede que esperem, perguntando o que acontecerá. Ele pede que esperem, perguntando do que falavam. Eles o estripam. Karnak diz que esta cidade é tão corrupta, que todos entram em pânico ao menor sinal. Sorati pergunta por que ele faz isso, e ele diz que está criando um exército de mortos-vivos. Ela pergunta se é aqui mesmo, e ele diz que é a melhor opção contra Strat, com energia mortal suficiente. No entanto, não havia corpos suficientes, então ele não teve escolha. Se não houver corpos, ele precisará criá-los. Barrow ri, dizendo que, embora maligno, é para salvar seus amigos. Karnak também começa a rir. Soti se pergunta se isso está certo, dizendo que se ela não tivesse dito nada, eles teriam ido embora. Ela acha que Karnak não parece ser tão maligno quanto dizem os rumores, pois ele está atacando apenas os membros da Renfell, deixando os cidadãos de fora. Pois os membros da Renfell estão atacando uns aos outros. Vemos um deles ter seu braço cortado, e ele grita, mas isso não está acontecendo apenas com eles. Enquanto os membros do grupo se massacram, Karnak diz que isso deve equilibrar as coisas. Ele estende a mão, liberando uma aura roxa, e diz que é hora de despertar seu exército. Todos os cadáveres ganham uma aura púrpura e se levantam. Os mortos-vivos começam a ouvir o comando de Karnak. Enquanto caminham para frente, Sorati diz que não importa. Ele é tão cruel e maligno quanto ela esperava. Agora, ele tem um exército de mortos-vivos sob suas garras e manda marcharem. Ela se pergunta se tornar-se serva dele foi a decisão certa. Ao entrarem na mansão, vemos criaturas tipo golem de lama saltando das árvores e emboscando o exército. Karnak diz que tudo está indo conforme o planejado, e que o poder de necromancia de Strat é mais forte do que ele pensava, pois conseguiu convocar um dragão da morte e 7 trombeteiros. Karnak diz que só ele pode usar esse feitiço, e com o passado mudado, talvez outros tenham alguns de seus itens. Ele decide partir, pois serão descobertos. Sorati pergunta, o que será descoberto? Karnak diz que os zumbis são ilusões. Ela fica surpresa. E ele diz que muitos se perguntam se ela achava que ele criaria todos em tão pouco tempo. Mas não é que ele não possa. Ela logo esquece que ele é maligno, e diz que ele é legal de novo, dizendo que devem se apressar. De volta à mansão, Strat se prepara para sacrificar Realtheim e Alias. Ele diz que esses zumbis são pragas, apesar do número. Ele examina seus soldados, se perguntando onde estão, tentando descobrir onde Karnak está. Mas na hora certa,
Karnak diz que é muito grande. Surpreso por haver um porão por baixo da propriedade, assim, Strat fica surpreso e se vira para ver Karnak atrás dele. E Karnak diz que já havia lhe dito que voltaria logo. Enquanto Karnak diz a Strat que ele parece cansado e que os zumbis devem ter lhe cobrado um preço, Sarat percebe que Alias e Hiltin estão deitados, e fica feliz por eles ainda não terem sido sacrificados. Strat fica furioso, percebendo que tudo isso é obra de Karnak. E diz que Karnak parece estar enganado sobre alguma coisa. Embora cansado, ele ainda pode enfrentar bastardos como ele, e fará Karnak se arrepender de ter vindo. Quando envia seu exército de mortos-vivos, Karnak e Sarat rapidamente saem para lidar com o grupo. Karnak estende a mão, liberando sua magia verde, dizendo: Come, slaves of the soul, I call you. Das profundezas do purgatório, ecoa do submundo, pois seus próprios fantasmas foram convocados para a luta. Um Wraith derrota 2 zumbis, e eles destroem o exército de Strats, assim como Sarat e Barrows. O exército de zumbis de Strat cai ao chão, um por um. Todos são eliminados. Strat pergunta como Karnak lidou com eles tão rápido, dizendo que agora o inferno usa seu trunfo e convoca o demônio de Dina novamente. Quando ele sai do chão, Barus pergunta se Strat não está cansado de repetir a mesma coisa, e ficamos sabendo que o demônio se chama Magnan. Karnak diz que isso é repetitivo e que o poder de Strat já atingiu um limite. A magia de Karnak envolve a parte inferior de Magnan, assustando-o. Ele pergunta o que está acontecendo. Quando Magnan começa a ser puxado de volta, Karnak diz que é contra a convocação e que ele deve voltar de onde veio. Magnan diz que pode rasgá-lo em pedaços e que isso é insignificante diante de seu poder, enquanto destrói o chão sob ele, finalmente pisando. Ele pede a Strat que diga o que quer. Strat se surpreende, mas dá a mesma ordem a Magnan. Ele quer os homens mortos e a mulher trazida até ele. Magnan diz que cumprirá o contrato e libera uma forte pressão na sala. Sorat se surpreende com a pressão, e Karnak se pergunta por que o portal parou de fechar, já que não saiu como planejado. Ele diz aos dois para lutarem. Sarati vai para a cabeça de Magnan, enquanto Barus corre para dentro, mas Magnan bloqueia facilmente os 2 ataques, chamando-os de risíveis enquanto ergue a espada para uma sequência. Ele golpeia onde eles estavam, mas eles recuam para fora do caminho, criando distância. A onda de choque ainda é forte o suficiente para fazer com que eles tenham que se afastar ainda mais. E Karnak pergunta: e quanto a isso? Quando ele começa a lançar uma bola de fogo, ele dispara 3 diretamente em direção a Magnan, que estende a mão bloqueando os ataques, nem mesmo, e o repreende. Sorat diz que se Magnan fosse um usuário de aura, estaria no nível de um cavaleiro púrpura. Barrow suspira, dizendo que se tivesse despertado sua aura de batalha, não estaria lutando assim. Karnak pensa em algo, e diz a Barus para seguir o plano P. Barus fica surpreso por ter esquecido disso, e Sarati pergunta o que é. Karnak libera sua aura azul para o corpo de Barus. Desta vez, Karnak libera sua aura azul e chama Barus de parente. Sarati está confusa, dizendo que não acha que são parentes, mas Karnak diz para ela aceitar, pois é a ordem de seu mestre. Quando os olhos dele brilham azul, Saratis também brilha, e o plano P significa posse, pois Barus está no corpo dela, dizendo que faz tempo que não habita outro corpo. Barus percebe que, por parentesco, Karnak se referia ao servo. Karnak dá um apelido, dizendo: avance. Sarah Barrows. Sorat chama isso de nome estúpido, e Barus pede desculpas por usar seu corpo, e ela começa a chorar, dizendo para tratá-la bem quando ele a devolver. Magnan ri, perguntando como um bastardo que não é um usuário de aura pode usar a aura de outra pessoa. Mas Barus instantaneamente faz exatamente isso, perguntando por que Magnan achava que ele não seria capaz. Magnan pergunta como, mas ele é muito lento para reagir ao ataque, e recebe um corte no estômago. Barus diz que usar a aura de outra pessoa é sua especialidade. Magnan percebe que Barus está muito mais forte, e que será difícil. Sua aura muda de vermelha para azul, e ela se surpreende por se tornar uma cavaleira azul, pois Barus está usando seu corpo. Barus diz que o poder latente dela é incrível, e que graças a isso, ele poderá lutar com mais conforto. Ele salta de volta, trocando golpes com Magnan, cortando-o por todos os lados enquanto sorri e aproveita cada golpe. Minuto disso. Mas Magnan está nervoso, dizendo que não pode perder. Barus corre para o braço de Magnan, quando Magnan vai atacá-lo. Barus cai no chão e ri, perguntando se isso é tudo de Magnan. Magnan está exausto, chamando Barus de monstro, e perguntando se ele achava que tinha vencido. Mas ele lança um ataque mágico poderoso, dizendo que quando a posse acabar, Barus perderá. Quando o ataque vai em direção a Karnak. Vemos uma explosão roxa onde Karnak estava, e Magnan ri, chamando Karnak de descuidado,
mas Karnak pergunta o que Magnan estava fazendo, dizendo que não esperava que o mesmo truque funcionasse várias vezes, e que são estúpidos, perguntando se Magnan achava que ele não saberia o que estava pensando. Magnan fica sobrecarregado porque há muitos Karnaks devido às ilusões, e não sabe quem matar. Enquanto seu foco é desviado, Baros rapidamente dá alguns golpes surpresa, ferindo Magnan ainda mais. Magnan percebe que se esforçou demais para escapar, e agora não tem mais mana. Não acredita que um humano possa fazer isso. Um portal aparece a seus pés. Eles percebem que ele está indo embora. Magnan diz que está indo embora por enquanto, mas quando voltar, vai encontrá-los primeiro. E depois, o inferno, garantindo levá-los de volta com ele. Com ele, Karnak fica surpreso, perguntando se Magnan está tentando fugir após tudo, e se o deixariam ir. Se assistiu até o final, comente, Tywin, e se inscreva para receber mais vídeos. Deixe um like ou comentário para ajudar o canal. Obrigado por assistir.